Oh, glória a Deus! Bendito seja o Senhor! Eu estou com uma mensagem aqui fresquinha do Deus Todo-Poderoso. Eu vou querer compartilhar com vocês, tá bom? Eu vou ler primeiro aqui uma parte, porque a revelação você vai ver o complemento dessa mensagem. Louvado seja Deus, é tremendo e é maravilhoso, viu? Então diz assim, pessoal, em segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. Mas eu quero pegar aqui uma parte, uma palavra que vai falar muito ao seu coração. Boa noite a todos os irmãos que estão se achegando aí, as irmãs, Deus seja louvado. Diz assim, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Quando a palavra diz isso, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, ele dá um complemento aqui. Que dias são esses que sobrevirão? E são nos últimos dias. Aí ele dá alguns exemplos, até do que está acontecendo hoje. Então o apóstolo Paulo, aqui, ele profetizou o que estava para acontecer nos últimos dias. E nós estamos vivendo esses últimos dias. Ele diz, porque haverá homens amantes de si mesmos. E nós estamos vendo isso. Pessoas amantes de si mesmos. São aquelas pessoas que se preocupam só com elas. São pessoas egoístas, que não se importam com o próximo. Ela estando bem é o que importa. Então nós estamos vendo muito isso acontecer, até no meio da igreja. Diz também, além disso, avarentos, aquela pessoa que é mão fechada e se vê uma pessoa passando dificuldade, ela não tem coragem de abrir a mão para ajudar. É a pessoa avarenta, aquela pessoa que ajunta, só pensa em ajuntar. Ela nunca se farta de dinheiro, uma pessoa materialista. É errado você, como dizem, né, fazer um pé de meia? Claro que não. Não é errado você guardar, é a motivação. E diz mais, presunçosos, que também é aquela pessoa que se acha, como aqui continua dizendo, soberbo, quer dizer, uma pessoa arrogante. Nós estamos vendo muito isso. Claro que sempre existiu, mas nos últimos dias, e nós estamos vivendo esses últimos dias, está crescendo muito. Tem muita gente arrogante, tem muita gente soberba que pisa nos outros, enfim. Blasfemos é aquela pessoa que blasfema de Deus, da palavra de Deus, das coisas de Deus, e você tem visto isso acontecer em vários lugares aí. Desobedientes a pais e mães. Eu sou de uma geração que a gente obedecia o pai e a mãe. Hoje a gente está vendo ao contrário. Continuando diz, eu estou adiantando aqui porque eu quero trazer a revelação de hoje. Aí fala também de ingratos. Então, pessoas ingratas, isso tem aumentado no meio do povo de Deus, no meio da sociedade, no meio da família. Profanos, aquela pessoa que profana as coisas de Deus, como Esaú profanou a bênção que Deus tinha dado para ele, da primogenitura que ele vendeu. Sem afeto natural. Aí, onde eu quero estudar com vocês hoje é forte, hein? Irreconciliáveis. É isso que eu quero estudar com vocês hoje. Caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, guarde isso no seu coração, destes afasta-te. Dessas pessoas aqui, ó, você tem que se afastar dela. Não tê-la como inimiga, mas você tem que se afastar. Eu não vou me prender muito aqui, porque eu quero trazer a revelação hoje sobre uma pessoa que é
irreconciliável. O que é uma pessoa irreconciliável? Então vamos entender aqui. É aquela pessoa que você faz de tudo para ter paz com ela. A Bíblia diz, se depender de vós, tem de paz. Então, muitas das vezes, a pessoa faz de tudo para manter a paz com cicrano, com fulano, com alguém. Tenta uma reconciliação. Às vezes a pessoa pede até perdão. Tem um ditado que diz que é melhor ter paz do que razão. E é verdade. Tem gente que tem até razão, mas para evitar discussão, ela prefere manter a paz. Ficar de boca calada, se fazer de surdo ou de surda. Mas a gente, se depender da gente, vamos ter paz. Mas tem pessoas que não adianta insistir com ela. Ela é irreconciliável, ela não quer paz, ela quer confusão. Essas pessoas têm que ser evitadas. Nós temos que se afastar de pessoas assim. Porque essas pessoas estão amargas. Essas pessoas não querem mudar. Elas não querem. Claro que cabe a gente orar, entregar na mão de Deus. Mas tem muita gente que está assim, meu Deus, o que eu faço? Aquela pessoa, eu já fiz de tudo por ela, eu tentei manter paz com ela, conversar com ela, mas a pessoa não quer e eu fico insistindo. Não insista. A sua parte você fez. O que você tem que fazer? Ore por ela. Porque uma pessoa irreconciliável é uma pessoa muito complicada. É uma pessoa que vai dar muito problema, pessoal. E geralmente dá problema. Onde ela chega, ela dá problema. Você quer ver um negócio? Eu vou te dar um exemplo. Eu disse que essa revelação é fresquinha. Eu vou ler para vocês agora. 1 Samuel, capítulo 18. 1 Samuel, capítulo 18. Eu não vou ler todos os versículos. Diz assim, o versículo 29. 1 Samuel 18, 29. Então Saul temeu muito mais a Davi. E Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. Eita, irmão, isso aqui é muito forte. Todos os dias de Saul, ele foi inimigo de Davi. E nós sabemos que Davi era fiel e leal ao rei. Mas a partir do momento que as mulheres começaram a elogiar a Davi, ele ficou furioso, ele não entendeu aquilo. E ali ele deixou, a Bíblia diz que ele não aceitou aquela palavra, que não foi vista, né, com os bons olhos. E a partir daquele momento ele manteve Davi em suspeita. E a partir daquele momento ele começou a perseguir Davi. E é interessante que Davi teve alguns momentos de prejudicá-lo e até de matá-lo, mas ele não fez isso. Agora você imagine uma pessoa que nem Davi fez de tudo por Saul, guerreou as guerras do Senhor, sendo ele rei, deu vitória, vamos dizer assim, para o ministério de Saul. Mas mesmo assim, se você ler a história, você vai ver que ele fez de tudo para prejudicar Davi. E Davi sempre procurou a paz. Sempre procurou ali resolver a questão. Mas não, irmãos. Mesmo ele tendo razão, ele fez de tudo, mas Saul não quis. Saul endurecia o seu coração. Mesmo vendo Davi, os feitos de Davi, vendo que o Senhor era com Davi, mesmo assim ele fechou o coração e se tornou uma pessoa irreconciliável. Ele fazia promessa para Davi, não cumpria. Ele tentou difamar Davi, ele tentou prejudicar Davi, e é aqui que eu quero chegar. Toma cuidado com a pessoa que é irreconciliável, porque essa pessoa pode te prejudicar, ela pode te complicar. É aquela pessoa que você já fez de tudo por ela, mas ela não quer manter a paz com você. Ela não quer reconciliação. Toma cuidado, ore por ela, mas se afaste. Não conviva, não se aproxime. Irmãos, claro, se você vê, cumprimente, com respeito, mas evite o máximo possível, se você puder. Porque não sou eu que disse isso, nós vimos lá destes
afasta-te. Porque essas pessoas são perigosas. Essas pessoas trancaram o coração. Estou cheio de ódio e de raiva. Aqui Davi se tornou inimigo, o Saul se tornou inimigo de Davi todos os dias. Isso é muito sério, pessoal. Isso é até de arrepiar. Ele não quis, irmão, se quebrantar. Ele deixou o orgulho dominar a vida dele. Ele foi cego pelo ódio, pela inveja. Ele ficou com inveja de Davi, porque Davi estava crescendo. Louvado seja Deus! Mas ele não. Ele ficou preocupado com o status, com o trono. Ele queria que as mulheres falassem dele, né? Mais dele do que de Davi. Mas ele não entendia que Davi tinha cheiro de ovelha, que é uma outra mensagem que eu vou pregar. Ele gostava de estar no meio do povo. E o povo tinha ele em grande estima. Ele tinha que se alegrar por isso. Cada um tem o seu reinado, tem o seu jeito, tem a sua unção. Mas ele não aceitou. E aí ele começou a fazer de tudo para prejudicar Davi. E aqui, pessoal, eu tenho uma revelação que Deus me deu, que eu vou compartilhar com você. Davi se tornou uma pessoa irreconciliável. A pessoa que é irreconciliável, ela começa a perseguir, pessoal. Aonde quer que a pessoa esteja, se ela souber onde ela está, ele vai atrás, de uma forma ou de outra, para tentar prejudicar a pessoa. E é isso que Saul fazia. Porque chegou um momento que Davi teve que se afastar, melhor dizendo, fugir de Saul. Não dava mais. E ele tentou de várias maneiras a reconciliação, a manter as pazes, mas ele não quis. Ele teve que se afastar. E aí ele fez de tudo para matar Davi. Você sabe que até no palácio, ele pegou 2 vezes na lança para matar Davi. No palácio, ele deu ordem aos seus servos para matar Davi. Davi chegou um momento, ó, não dá mais. Eu fiz de tudo para manter a paz, mas não tem mais jeito. Ele não quer se reconciliar, então eu vou ter que fugir. E fugiu para salvar sua própria vida. E aí o Saul começou a persegui-lo. Quando ele ouviu falar que ele estava em Engedi, ele falou, vou lá. Quando ele ficava sabendo que ele estava em tal lugar, vou lá. E ia atrás para prendê-lo e para matá-lo. Então toma cuidado com a pessoa que é irreconciliável, que não quis paz com você. Ore por ela. Ore para que Deus te guarde, ore para que Deus te proteja. Se depender de você, tenha paz com todos. Mas vigie. Você tem que vigiar, porque geralmente o irreconciliável está cego pelo orgulho, está cego pelo ódio, está cego pela revolta, pela inveja. Então, ele está dominado. É que eu não tenho tempo aqui. O Saul, irmãos, quando a primeira vez que Davi tocou a harpa, o demônio foi expulso. E Saul estava tão bem, irmãos. A partir do momento que ele derrotou o gigante Golias e começou a vencer as guerras, e quando ele voltava das guerras, as mulheres saíam, né, e das suas casas e iam receber, né, Davi como Saul e os demais, depois da guerra, e começavam a elogiar tanto Saul como Davi, mas eles elogiavam mais e davam mais honra a Davi. E ele ficou furioso por causa disso. Ele pensou que ia perder o reino por causa disso, não tinha nada a ver. E aí começou a perseguir. Irmãos, ele começou a ter ódio. Ele começou a agir com ódio. Ele ficou cego de ódio. E fica até o final que você vai ver algo que ele fez. Ciúmes. Irmão, tinha um ciúme doentio. Desejo de vingança. Ele usou até de ciladas. Ele usou até a própria filha, irmão. Para você ter ideia. Até a própria filha ele usou. E não teve escrúpulo. Para armar cilada contra Davi. Para matá-lo. Ele começou a agir. Irmão, ele se tornou uma pessoa traiçoeira. E por fim desejou a morte dele, pessoal. Eu vou ler aqui o capítulo 19, que é continuação. Diz assim, capítulo 19, versículo 1. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem a Davi. Porém Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo, meu pai Saul procura matar-te. Pelo que agora guarda-te pela manhã e fica-te oculto, esconde-te. Isso é muito forte.
É uma revelação fresquinha. Saul, irmãos, olha que coisa. Ele falou com Jonatas, seu filho e seus servos, para matar Davi. Jonatas, quando ele se encontrou com Davi, a alma dele se ligaram e se tornaram grandes amigos. É das amizades mais profundas da Bíblia. E é interessante que o ódio era tão grande que ele falou para o melhor amigo de Davi, para prejudicar Davi. Pastor, isso acontece nos dias de hoje? Acontece. A pessoa que é irreconciliável, ela vai fazer de tudo, até mesmo usar alguém a quem ela conhece, que ama, e fazer a cabeça daquela pessoa para prejudicar o Davi. Olha que coisa séria. Isso é muito triste. Isso às vezes acontece em troca de pastores. Isso acontece nas igrejas. Isso acontece em vários lugares. A pessoa sabe que aquela pessoa é amigo de fulano, do pastor tal, e tenta prejudicar de todas as formas. Calunia, inventa coisas. Coisa séria, pessoal. Coisas sérias. Por isso que eu amo essa palavra. Quando o apóstolo Paulo em Romanos 12 diz: se depender de nós, vamos ter paz. Saul tinha motivo para ter ódio de Davi? Claro que não, mas é porque ele se destacava. O povo gostava muito dele. É que eu não li o versículo aqui, do capítulo 18, do versículo 20. Olha o que diz. E saindo os príncipes dos filisteus à campanha, sucedeu que Davi se conduziu mais prudentemente do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome era muito estimado. As pessoas falavam dele, ele era muito querido. E tem pessoas que são carismáticas. Tem pessoas que têm cheiro de ovelhas, estão no meio do povo. Mas às vezes não precisa um exemplo ser da igreja, vem numa empresa. Tem pessoas que as pessoas gostam dela. Mas a pessoa, por um motivo egoísta, tenta atrapalhar. Porque ficou com raiva de uma pessoa que não era para ter, que não tinha motivo para ter. Começa a jogar os seus melhores amigos contra aquela pessoa. Começa a fazer a cabeça daquelas pessoas contra aquela pessoa. E isso não é novo. É claro que o diabo se aproveita disso. E ele preferiu ser inimigo de Davi do que ser amigo. Se ele fosse amigo de Davi, irmãos, ele ia conquistar muito, mas muito mais. Quem não queria ter um Davi, irmãos, no seu exército? Quem não queria ter um homem segundo o coração de Deus, no seu ministério, na sua vida, na sua empresa, na sua família? Quem não gostaria de ter um vizinho? Mas não. Chegou o momento que ele teve que se afastar, ir para longe, teve que fugir. Porque não dá para conviver com pessoas assim. É como diz lá o Salmo, né? Habitei muito tempo com aqueles que detestam a paz. E Saul, infelizmente, não quis ter paz com Davi. E Davi fez de tudo. Só que Davi não tinha nada contra ele. Davi não guardou nada no coração contra ele, porque ele era espiritual, ele era um homem segundo o coração de Deus. Mesmo ele sabendo que estava sendo perseguido e sendo ameaçado de morte, quando ele teve a oportunidade de fazer mal, ele não fez. Porque o coração dele era limpo. E é isso que a gente tem que ser e tem que fazer, manter o coração limpo em relação a isso. Deixam falar, deixam caluniar. Eu não sei o sentido de Deus de trazer essa palavra. Talvez é o caso de alguém aqui que está assistindo essa live. Você já fez de tudo. Você diz, pastor, eu já orei, já falei com Deus, já procurei a pessoa, já conversei com ela, tentei reconciliação, mas essa pessoa sempre me deseja o mal, fala mal de mim, me critica, me prejudica, e eu vou lá e eu tento novamente, não, ela tira a lança contra mim. Pastor, eu já não sei o que mais fazer. Então, se afaste. A Bíblia falou isso. Só não tenha nada no seu coração contra essa pessoa. E quando você tiver a oportunidade de prejudicá-la, não prejudique. Nunca faça isso.
Em nome de Jesus, ore, entregue na mão de Deus. É a pessoa em Deus, porque você fez a sua parte. Fez a sua parte. Porque tem pessoas que são irreconciliáveis. Tem pessoas que são difíceis de lidar. Tem pessoas que não querem a paz. Quer continuar com o coração duro, endurecido, orgulhoso, soberbo, arrogante, presunçoso. Não adianta. E você já conhece o fim de Saul. Isso é muito triste. A gente fica penalizado. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis. E um dos motivos são por causa dos irreconciliáveis. Está lá. Não sei o que estou falando. Sempre existiu, só como nunca, como agora. Agora tem demais. Mas eu quero dizer para você, continue servindo a Deus, continue fazendo a vontade de Deus, não perca o foco. A sua vida é com Deus, faça como Davi, ele continuou servindo a Deus, continuou sendo fiel a Deus, independente do que Saul estava tramando contra ele, porque não dependia mais dele. E a Bíblia diz, no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 1, aquele que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Foi o que aconteceu com ele. A pessoa endurece a cerviz e não... Irmãos, custa a pessoa se humilhar. Custa a pessoa reconhecer, não, eu preciso mudar. Eu tenho que mudar o meu jeito. Eu estou afastando as pessoas de mim. Porque a Bíblia diz, destes, afasta-te. Se as pessoas estão se afastando de mim, estão indo para longe de mim, peraí, eu preciso me examinar. Eu preciso rever os meus conceitos. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Por que está acontecendo? Mas eu não mudo. A pessoa diz, é meu jeito, eu sou duro mesmo, eu sou assim mesmo. Vai ficar sozinho, vai ficar sozinha. E essas pessoas vão para onde? Aí uma revelação que Deus me deu há algum tempo. Vão para a caverna de Adulão, irmão. Vão ficar lá. Vão ficar lá com Davi. Tem muita gente que quer um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. Eu sou limitado, mas Deus está falando com você. Guarde essa palavra. Toma cuidado com o irreconciliável. O irreconciliável gosta de jogar uns contra os outros. Ele gosta muito disso. Foi o que Saul fez com seu próprio filho e com os amigos de Davi. Jogou eles contra Davi, até para matá-los, para prejudicá-los. Toma cuidado com a pessoa que é irreconciliável. Isso é muito forte. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Mas se depender de você, tenha paz. Em nome de Jesus. Se você já fez de tudo, pastor, eu já fiz de tudo, mas a pessoa não quer ir reconciliável, já pedi perdão, se eu fiz alguma coisa, a pessoa não quer, endurecer o coração, tem raiva, você fez a sua parte. Está na mão de Deus. Essa é a revelação que Deus me deu, em nome de Jesus. Eu quero orar, eu quero que você feche os teus olhos, quero pedir uma bênção a Deus para a sua vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos pedir a tua bênção. A bênção da paz, meu Deus. Porque a tua palavra diz que o Senhor é o Senhor da paz. Senhor, olha para nós nesta hora e pedimos a ti que o Senhor venha tirar de nós tudo que não presta, tudo que não agrada ao Senhor, tudo que é pecaminoso, sujo, imundo. Tira de nós todo sentimento de facção, sentimento de ciúmes, de inveja, de soberba, de arrogância, de ódio, de amargura. Tira de nós. Tira esses sentimentos, se porventura houverem em nosso coração, em nossa alma. Cura as nossas emoções, meu Deus. Nos liberte, em nome de Jesus Cristo, dos torturadores. Queremos ter paz, meu Deus. Se depender da gente, vamos fazer isto. Nos ajude, Deus, a manter a paz, a andar em paz. Nos ajude. Quando o Senhor ressuscitou e apareceu para os discípulos,
Jesus, o Senhor disse, Pai, seja com todos vós. Pai, seja convosco. Que assim seja, Deus. O Senhor disse, deixa-vos a paz, a minha paz vos dou. E eu creio, Pai, que nós temos essa paz que é um fruto do Espírito. Só nos livre do mal e das tentações. Livra-nos das pessoas que são irreconciliáveis, que estão sendo usados pelo mal para nos prejudicar, meu Deus. Mas que o Senhor também tenha misericórdia dessas pessoas. Abre os olhos delas, Deus. Faça cair as escamas dos olhos. Tenha misericórdia destas pessoas. Porque senão o fim dela será muito triste, será sozinha, desamparada. Como aconteceu com Saul, meu Deus. Até coisa pior pode acontecer. Nós colocamos essas vidas em tuas mãos. E que o Senhor nos guarde e nos proteja, Pai. Como o Senhor protegeu a Davi. De toda perseguição, de todo tipo de mal. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor abençoe a casa e a família desta pessoa. Que o Senhor abençoe o ministério dela, a família dela. Que o Senhor toque em cada vida agora, derramando uma unção muito especial para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Oh, glória a Deus!